Olá! O envolvimento da comunidade escolar e as estratégias de gestão para a melhoria do ensino básico estão no centro da nossa discussão de hoje. Para nos ajudar a compreender o que é e como estão ligados os conceitos de gestão democrática e projeto político-pedagógico, vamos conversar com o professor da Unesp, Celestino Alves da Silva Júnior, especialista em administração escolar. Professor Celestino, como vai? Obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelo convite, Leonardo. Estou à sua disposição. Muito bem. Professor, para a gente começar a conversa, eu queria que o senhor nos explicasse o que é gestão democrática e participativa. Posso tentar, não sei se vou conseguir, porque a questão é mais complexa do que parece à primeira vista, e a meu ver é mais complexa até do que o modo pelo qual ela vem sendo tratada. Nós começamos a ouvir falar, né, e eventualmente a praticar a gestão democrática nas escolas públicas brasileiras nos anos 80. Certamente como decorrência do próprio movimento, né, da própria empolgação da opinião pública, né, em relação à questão da volta à democracia no país. Então, aquele entusiasmo pela volta à democracia gerou entusiasmo, né, pela aplicação, né, das ideias de democracia, se não a totalidade, pelo menos a maior parte das situações de convivência. Como as escolas são, obviamente, uma situação de convivência, né, então desenhou-se quase naturalmente, né, essa intenção, né. Vamos conviver de maneira democrática no interior das nossas escolas. De lá para cá, né, a questão se tornou, né, bastante discutida e, de certa maneira, ela foi consagrada, né, com a inclusão do princípio mesmo da gestão democrática na Constituição da República e na Lei de Diretrizes e Bases. Só que, em relação a essa inclusão no ordenamento jurídico maior da nação, há um aspecto que quase sempre passa despercebido, né? A gestão democrática, como princípio, diz respeito apenas à convivência, né, no interior das escolas públicas. Ela não é um princípio aplicável às escolas privadas. As escolas privadas não precisam ter gestão democrática. E isso gera, né, um tipo de indagação que talvez devesse ser um pouco mais explorada, né? Se as escolas privadas não precisam ter gestão democrática, isso poderia supor, né, ou fazer supor, que a democracia não é necessária à vida das escolas. Porque se fosse necessário, né, as escolas privadas teriam que perfilá-la também. A outra suposição, né, que pode ser feita é que, trabalhando, né, no plano da gestão democrática como princípio, talvez a própria ideia de princípio devesse ser reexaminada, uma vez que o princípio não teria aplicação universal. Muito bem. Professor, agora o senhor falou que o princípio da gestão democrática ele já está expresso, ele está garantido já na Constituição e na LDB de 96, é isso? Isso. E como é que ela deve ser trabalhada na escola, afinal, professor? Olha, Leonardo, eu acho que ela deve ser trabalhada por meio do espírito democrático, ou seja, se as pessoas que vivem na escola, né, não tiverem elas próprias a democracia como um princípio de vida, dificilmente a questão da gestão democrática será bem trabalhada na escola. Para viver democraticamente é preciso que a gente valorize, né, a democracia. E muita gente valoriza a democracia, talvez, em relação àquilo que corresponde a ela, aquilo que vem de fora para ela, né? Mas aquilo a que ela tem que submeter. Então, ela prefere, né? E é claro, qualquer um de nós preferiria, no plano do bom senso, ela prefere ser tratada democraticamente. Mas nem todas as pessoas tratadas democraticamente se dispõem a tratar as outras pessoas democraticamente. Então, essas são dificuldades internas, né, da própria vivência democrática. Muito bem. Professor, agora, quando a gente fala em gestão democrática, a gente está falando em ouvir em que todos da comunidade escolar têm uma participação. Uhum. E quando se fala em todos, a gente está falando em aluno, professor, direção... Funcionários, pais, comunidade em geral. Sim, todos mesmo. E qual é o canal, professor? Qual é o espaço que a escola efetiva essa participação? Bom, do ponto de vista institucional, esse espaço está representado, né, pelo Conselho de Escola, assim como em algumas escolas, ou na maioria delas, dependendo do tamanho da escola,
pode existir também um outro canal, né, que conduz a esse canal maior, que é o canal da representação dos alunos por um seu colega, o representante daquela classe ou daquela turma, eventualmente daquele período, né, no próprio conselho. Mas, enfim, todo o mecanismo se dá pela via da representação. E aí também me parece que a gente poderia discutir algumas coisas mais, né? A meu ver, democracia representativa, né, seria o canal nesse caso, tem também a ver com a questão da funcionalidade. Quer dizer, se um grupo de pessoas é muito grande, né, não há outra forma de se trabalhar, né, com todas essas pessoas, no sentido de respeitar a vontade delas, a não ser que elas concordem com o princípio da representação. Agora, nas escolas, o número de pessoas não é tão grande assim como nós também não temos um padrão de escola em relação ao tamanho. Nós temos pequenas escolas, escolas de tamanho médio, escolas grandes. Enfim, uma discussão que deveria haver, mas ainda não foi feita, é a seguinte. Se nós temos uma certa segurança, precária, né? A meu ver, nem tão segurança assim. Mas, enfim, se nós temos uma certa segurança, né, sobre o número de alunos que deve estar numa sala de aula, nós não temos nenhuma segurança, né, ou nenhuma preocupação em relação ao número de salas de aula que deve estar em uma escola. E, consequentemente, nós não temos uma visão prévia, né, do povo da escola. Quantas pessoas, né, comporão efetivamente esse universo chamado escola? Se nós tivéssemos um tipo de referência básica, pelo menos, nós poderíamos discutir melhor, né, essa questão que eu estou levantando agora. O que fazer pela via da representação e o que fazer pela via direta. Como esse estudo não foi feito, a preocupação ainda não se instalou, tudo é feito pela via da representação. E aí o que nós temos que discutir é se essas vias de representação são as mais adequadas, né, para as questões a serem resolvidas. Muito bem. Professor, a gente preparou um vídeo de uma escola em Bauru que nós acompanhamos, uma atividade... Vamos dar uma olhadinha? Pois não. Vamos lá. Essas crianças são estudantes do Ensino Fundamental 2 e Médio da Escola Estadual Guia Lopes, que fica em Bauru, no interior de São Paulo. Sou João Paulo Rafael Longato, tenho 10 anos e sou do 6º ano. Meu nome é Nicole Emanuele da Cunha Silva, tenho 11 anos e estou no 7º ano B. Meu nome é Aparecida Fernanda Cardoso, tenho 16 anos, 2º B. Hoje, eles estão reunidos para uma atividade diferente. Planejar e avaliar a proposta pedagógica da escola, junto a professores e gestores. A ideia de ouvir os estudantes surgiu da preocupação da equipe escolar em melhorar os índices de aprendizagem e a convivência na escola. E nessa preocupação surgiu a presença dos alunos colaborando com ações para a solução desses problemas. A atividade acontece na semana de planejamento do ano letivo. Enquanto os professores estão reunidos na biblioteca, traçando as metas da escola para 2014, os estudantes estão propondo democraticamente melhorias que depois serão encaminhadas para toda a equipe escolar. Muitas escolas adotaram hortas nas escolas. A gente poderia adotar aqui. Os pais mesmo terão esse interesse em participar mais da vida deles. Então acho que isso é importante. Não só para mim ver como é que tudo tá, entendeu? Mas ver como é que é a escola, assim, sabe? Como é que a escola faz as coisas também, mais interesse. Então quando tem o esforço, a participação do aluno, eu acho que ajuda ainda mais. Para Lúcia Helena, diretora da escola, a atividade diversifica o espaço de participação dos estudantes na vida escolar, que antes se restringia às reuniões do conselho de escola. O conselho de escola, a gente também tem a participação dos pais, dos professores, direto com a gente. Então, às vezes não é específico só para o aluno. Como eu disse, ele tem a pauta, às vezes é uma aplicação de verba, algum encaminhamento de determinados alunos. E esse hoje foi feito para a escola toda e uma coisa para acontecer durante o ano, né? E quem serão os protagonistas diretos serão os alunos. Justamente para que eles se sintam assim, úteis na escola e não apenas meros espectadores, para que eles se sintam protagonistas do processo ensino-aprendizagem. E isso motiva eles. Então, esse tipo de projeto, tudo que faz voltado para eles e assim, eles sendo protagonista, eles vão assim, não só agora, mas
o mercado de trabalho, para a vida dele, essa perspectiva e carregar esse direito de reivindicar e buscar alternativas para até problemas no dia a dia deles. Mas o que pensam os estudantes sobre a atividade? Eles se preocupam com o que a gente pensa. Eles se preocupam em ouvir as nossas ideias. Então, nossas ideias, o que a gente pensa, o que a gente acha também é importante. A partir do momento que eu me sinto motivado na escola, eu vou estar mais motivado para uma faculdade, eu já vou saber o que eu vou querer ser quando eu me formar, eu vou saber o que eu vou querer fazer para a minha vida. Eu acho que fora da escola é uma coisa assim muito boa, por quê? Porque você vai se sentir motivado a fazer outras coisas além das coisas que você faz aqui. Eu penso porque eles podiam ouvir a gente, que a gente quer de melhor, que a gente quer de que melhore. Bom, professor Celestino, a gente deu uma olhadinha então Pois aí não. nessa experiência da escola lá de Bauru. Eles estão ali numa busca, me parece, pelo que a gente viu, eles estão numa busca para conseguir ampliar os espaços de participação e aí de voz dos alunos. O senhor acredita que isso é importante quando se fala em gestão democrática? Acredito sim, eu acho que é fundamental. Um pouco antes, né, de nós pararmos a nossa conversa para observarmos o vídeo, eu mencionei as diferenças, né, entre democracia direta e democracia representativa. A proposta dessa escola é exatamente de trabalhar, né, sempre que possível, no plano da democracia direta, ou seja, de envolver todos os seus cidadãos. E não há dúvida que, no caso da escola, né, os cidadãos, alunos são, né, os cidadãos prioritários, né, não há dúvida que a escola existe para que eles, né, os alunos, possam se desenvolver. Então, todas as formas, né, de coleta, né, das posições, dos entendimentos, dos desejos mesmo dos alunos que foram estabelecidas são realmente importantes e devem ser preservadas e ampliadas. O senhor imagina ou tem conhecimento de outras formas de que os alunos e a comunidade escolar ela consiga chegar e propor melhorias ou, no mínimo, ponto de vista deles, que não seja só ali no momento do conselho de escola, professor? Olha, Leonardo, essa questão tem a ver com as condições de trabalho dos professores na escola. Isso é um dado fundamental. Os nossos professores são extremamente solicitados, né? Na verdade, 90% ou mais do seu tempo é solicitado para que eles atendam seus alunos nas salas de aula. Em consequência disso, eles não têm contato com os alunos fora da sala de aula, a não ser excepcionalmente. E os professores são, até por dever de ofício, pela natureza do trabalho que desenvolvem, né, aqueles elementos que devem receber, né, e transmitir para o conjunto da escola as aspirações dos alunos. Mas não é só isso, né? As nossas escolas, em geral, não pensam, e se pensam de qualquer maneira não conseguem, né, na possibilidade que o professor, com os demais professores, né, possa refletir continuadamente sobre a sua ação. Ou seja, o que acontece com as nossas escolas é que elas limitam, de alguma maneira, as possibilidades de atendimento às aspirações de seus alunos por conta das restrições que elas impõem ao trabalho dos seus professores. Se os professores tivessem, como, por exemplo, há 50 anos atrás, 50 anos, vejam bem, né, não é pouco tempo, como os professores de há 50 anos atrás, nos ginásios vocacionais, tinham as possibilidades, né, de se encontrar com seus alunos, se encontrar com seus colegas, se encontrar com os pais, se encontrar com a comunidade, né, durante a sua jornada normal e não em situação excepcional. Então, tudo isso, além de fortalecer o clima democrático, gerava também, poderá voltar a gerar, se isso for restabelecido, né, mas tudo isso permitia que os professores vivenciassem o que eu estou chamando aqui de clima democrático, né? Ou seja, que a democracia fosse a maneira habitual das pessoas procederem na escola. Os professores e os alunos se encontrando mais vezes, circulando mais naturalmente, procedendo de certa forma, né, mais naturalmente, certamente captariam melhor, né, os interesses, as necessidades, as possibilidades dos alunos e se organizariam melhor para atendê-las. Muito bem. Professor, agora, o curso
do Rede Fora, ele tem o foco nos professores que atuam aí com educação especial, né? Para esses professores, para esses gestores, né, que estão agora fazendo essa especialização, professor, como é que o senhor enxerga que eles podem influenciar as ações coletivas da escola do ponto de vista da gestão democrática? Bom, eu creio que os professores da área de educação especial, antes de mais nada, têm que ser vistos, né, e isso é paradoxal, como professores regulares, né, ainda que o seu trabalho seja um trabalho especial, né, já que estamos pensando em termos de gestão democrática. Por que eu falo em professores regulares? Exatamente para que eles possam ser percebidos pelos seus colegas como professores iguais aos outros, né. Nesse clima que eu relembrava há pouco dos ginásios vocacionais, em que os professores não ficavam necessariamente o tempo inteiro em sala de aula, né, era possível, né, contar com professores, né, em função das características da sua área de trabalho. O que ocorre, né, no Brasil, e há muito tempo, né, e sem que as pessoas se deem muita conta disso também, é que determinadas áreas, como por exemplo português e matemática, ajudam, né, a localizar e, de certa maneira, a manter o professor na escola, em função da quantidade de aulas que corresponde a cada uma delas, né. Se o critério hora-aula em sala de aula, né, é o critério básico de organização, então é claro que alguns professores, né, que têm um vínculo maior com a sala de aula, de certa maneira, têm um poder maior de atuação. Pelo menos a sua presença é assegurada durante mais tempo naquele ambiente. Por causa da própria carga horária da disciplina. Exato. Agora, é possível, né, além de desejável, criar-se um regime de trabalho, né, para as escolas em que o professor não seja remunerado pela atividade habitual, formal da sala de aula, mas seja remunerado pelo seu tempo de trabalho, pela sua jornada de trabalho, né? Não apenas o professor de educação especial, mas todo e qualquer professor, né, deveria permanecer na escola e só naquela escola durante uma jornada normal de trabalho de 8 horas. Está fixado Sim, quer dizer, ele deveria, as escolas deveriam, né, e poderiam, essa é uma questão de vontade política também, do poder constituído, as escolas poderiam fixar isso como um princípio. Quer dizer, o professor A, o professor B e o professor C, por exemplo, né, e até chegarmos ao professor N, comporiam o corpo docente daquela escola. E os professores comporiam o corpo docente de outra escola. Isso permitiria que a escola tivesse uma identidade institucional. Dentro dessa identidade é que a questão do projeto pedagógico se coloca. E esse projeto pedagógico é exatamente que poderia contar com a contribuição de todos o tempo inteiro, poderia exatamente por isso permitir, né, de um lado, a diversidade de atividades, em função da especialidade de cada um, e, de outro lado, a contribuição de todos, né, para que o projeto geral pudesse ser desenvolvido e posto em prática. O senhor puxou exatamente o assunto que eu queria conversar. Do projeto pedagógico. Exatamente, que nesse cenário, né, o que é e como é que a escola ela trabalha esse projeto político-pedagógico de forma participativa, né? No cenário que nós temos hoje? Nesse cenário da gestão democrática que a gente está debatendo. Pois é. Então, o problema é que o cenário da gestão democrática é um cenário um pouco formal demais, né? Pelo menos na minha visão, né? Como o conselho de escola é uma espécie assim, de poder maior, né? Poder final, todas as deliberações são fruto, né, da ação do conselho de escola. Por conta disso, né, o próprio projeto pedagógico da escola acaba sendo percebido dentro e fora da escola como uma atribuição específica do conselho de escola, né, e não como uma atividade do coletivo da escola, que é uma outra coisa. Bom, o que ocorre, né, como o projeto acaba não sendo de todos, ainda que oficialmente ele seja, ele também acaba não sendo defendido por todos e também acaba não sendo cumprido por todos. É lamentavelmente frequente, né, a facilidade que nós temos, né, de encontrar projetos pedagógicos guardados, né, sob a forma de um documento, né, às vezes cuidadosamente guardado, outras vezes nem tanto, mas, enfim, a ideia de projeto pedagógico acaba se reduzindo à ideia de um documento chamado projeto pedagógico,
Quer dizer, uma vez elaborado esse documento, a vida da escola continua e o documento continua lá. Estático. Exato. Ele não se torna o norteador da vida da escola. Que é o papel que ele deve cumprir. Exatamente. O projeto político-pedagógico ele deve ser um documento que deixa claro a filosofia que a escola segue, professor, é isso? Sem dúvida. Né? Na verdade, o projeto político-pedagógico, né, entendido pelo menos, né, como eu entendo que ele deva ser, corresponderia a uma aposta sobre o futuro da escola. Né? O que essa escola quer ser quando ela crescer. Né? Como é que ela se imagina daqui a 10 anos, por exemplo. Né? E para isso ela tem, obviamente, né, que recrutar e assegurar a manifestação de todos os seus componentes. Hoje nós vivemos assim. Né? Bom, poderíamos viver melhor? Né? Talvez pudéssemos. Bom, o que temos que fazer, então, né, para viver melhor dentro de um tempo tal? Né? Consequentemente, como é que nós caminhamos para esse tempo? Professor, qual que é a importância de se envolver os alunos quando a gente está falando em projeto político-pedagógico, dessa participação de todos na escola? Uhum. Ocorre o seguinte, ainda quarta-feira, né, nessa minha participação no 2º Congresso Nacional de Formação de Professores e no 12º Congresso Estadual sobre Formação de Educadores da Unesp, em Águas de Lindóia, nesta minha participação eu estava apontando uma coisa singela, que, no entanto, né, causou, né, um certo rebuliço. Mas um rebuliço positivo, no caso, né? As pessoas gostaram da lembrança. Gerou discussão, foi bom. Pois é, mas o que eu disse é uma coisa de fato singela. Nós falamos muito no processo ensino e aprendizagem, né? Mas nem sempre levamos em conta que os dois lados desse processo, o lado do ensino e o lado da aprendizagem, se comportam de maneira diferente. Quando nós estamos pensando na aprendizagem, nós estamos pensando em alguma coisa que opera no plano individual. Né? A aprendizagem é do aluno. Isso não quer dizer que o aluno, né, não deva ser ensinado. É claro que ele está lá na escola para ser ensinado. Mas pensando pelo lado da aprendizagem, o que a gente percebe e admite? Né? Algumas pessoas podem aprender sozinhas. Todos nós conhecemos, né, exemplos de autodidatos bem-sucedidos. O que não pode acontecer, né, o que é materialmente impossível, é ensinar sozinho. E a própria gramática, né, as convenções de linguagem indicam isso com muita clareza. Né? Quem aprende, aprende alguma coisa, ponto. Né? É um verbo transitivo direto. Se eu não estiver enganado ainda em relação às próprias noções de gramática que eu aprendi. Ensinar é um verbo transitivo indireto. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Se não houver esse alguém, não há como ensinar. Então, nesse sentido, é o próprio aluno que institui o professor como professor. Né? Logo, todo o processo começa e se radica na presença do aluno. Né? E por isso, ele se qualifica, a meu ver, a partir da manifestação do aluno. Ele ter esse canal de ser ouvido... Pois é, então, a rigor, o aluno teria que ser ouvido o tempo inteiro. É claro que eu estou falando no plano simbólico, né? No plano material não dá para todos os alunos falarem todos ao mesmo tempo, obviamente. Né? Mas acho que as pessoas entendem bem aquilo que eu estou me referindo. Com certeza. Professor Celestino, eu queria agradecer demais a entrevista. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a sua vinda até o estúdio do NEAD para conversar com a gente e passar um pouquinho do seu conhecimento para os professores e gestores que estão aí fazendo o curso do Rede For. Mas eu só tenho que agradecer o convite e reiterar a você a minha disponibilidade pela colaboração, né? Sempre que ela for possível e se ela for necessária, eu posso estar aqui outra vez para retomar essa discussão ou assumir outras discussões. Tá muito bem, professor. Muito obrigado. A entrevista de hoje termina aqui. Nós agradecemos a companhia e esperamos por vocês no próximo programa. Até lá!